Borba, eu sou arquiteto e urbanista. Sempre trabalhei na área da teoria da arquitetura e na Fundação Joaquim Nabuco atuei inicialmente no laboratório de conservação e restauro de documentos e obras de arte e hoje tenho trabalhado com o planejamento do patrimônio edificado da Fundação. Bem, durante muito tempo se entendeu o patrimônio como algo que vinha de um passado muito remoto, uma coisa que vem dos ancestrais, que remete a uma memória que muitas vezes você só ouviu falar e nunca presenciou de fato. Também é muito comum que se entenda essa noção de patrimônio como representado por grandes monumentos, grandes obras que guardam a lembrança de grandes feitos, de civilizações ou de homens e mulheres importantes na história e normalmente pertencentes também a uma camada de elite. Bem, contemporaneamente, essa noção de patrimônio passado de um momento anterior para o presente está se tornando muito mais fluida, vamos dizer assim. Se tenta acabar com essa percepção de que apenas os grandes monumentos, os grandes feitos, aquilo que é pomposo e rico merece ser lembrado e começa a se olhar para o cotidiano, o dia a dia, a lembrança das civilizações ou dos povos menos favorecidos, aqueles que muitas vezes foram esquecidos pela história e que precisam ter também o seu passado, a sua cultura trazida para o presente, a memória desse passado trazida para o presente. Uma outra percepção mais recente é de que nem tudo precisa ser tão velho assim para ser entendido como patrimônio. Existe toda uma produção do século XX, por exemplo, que é o século já imediatamente passado, mas há muito pouco tempo atrás, que já não existe mais. E bem, muitos dos artistas das pessoas que viveram no século XX ainda estão vivas, né? Entretanto, a produção que aconteceu naquele momento, naquele século, não existe mais. Então, pela raridade dessa produção, já se começa a entender essa noção de um patrimônio de um passado recente. Isso é uma discussão que aparece principalmente a partir da arquitetura do século XX. A arquitetura realizada, que se chama de arquitetura moderna. E bem, muitos dos mestres da arquitetura moderna produziram durante as décadas de 20, 30, 40 e 50 do século XX. A partir da Segunda Guerra Mundial, de meados do século, quer dizer, década de 40, muito dessa produção se transformou. Muitos dos arquitetos que antes viviam e produziam na Europa emigraram para a América, para os Estados Unidos principalmente, mudaram, adaptaram seu modo de produzir essa arquitetura e criaram alunos, discípulos, que tinham uma visão também completamente diferente. Então, criou-se já, numa virada de década, uma arquitetura já muito diferente da anterior. E isso faz com que essa produção, imediatamente próxima, se torne rara e digna de cuidado e de conservação, de proteção, como patrimônio, de algo que precisa ser conhecido, lembrado e entendido. Bom, uma outra visão, voltando para a noção da visão elitista sobre o patrimônio, pode ser vista, por exemplo, em sociedades e grupos que têm uma história de luta por direitos sociais já nas cidades. Por exemplo, comunidades pobres, chamadas favelas. Durante muito tempo se achou que aquilo era algo que deveria ser extirpado da cidade, porque era composto por pessoas
pobres, numa situação de poucas condições de salubridade, sem saneamento, habitações muito precárias. Então sempre se entendeu que aquilo era um problema social que devia ser apagado da memória. Só que se esquecia que naquele processo todo se constituía história também, se constituía memória. Memória de luta, memória de manutenção da população em determinado espaço da cidade, e que aquilo também precisava ser contado para gerações seguintes. Quer dizer, não é só o grande monumento, não é o palácio não é só o palácio que deve ser lembrado, preservado e apresentado como história. Os pequenos grupos, as populações que muitas vezes são sempre à margem da sociedade dita oficial, também precisam ter sua história contada. Bom, entre uma coisa e outra, a gente volta para a noção do patrimônio material, que muitas vezes está intrinsecamente ligado ao material. Quer dizer, existem locais, territórios, onde determinada cultura, determinada história é gerada e ela só poderia ter acontecido naquele local. Por exemplo, determinada favela, que tem uma história própria de luta. Você dissociar certos hábitos de vida dessa sociedade do local onde ela se instalou e ela se gerou por tanto tempo, é dissociar uma materialidade de uma imaterialidade. Uma concepção mais contemporânea já trabalha com, muitas vezes, a noção de paisagem cultural. É tudo aquilo que você vê e que percebe ao mesmo tempo, pelos vários sentidos. Quer dizer, muitas vezes o sabor de uma comida, o aroma de determinado perfume que é usado para uma cerimônia religiosa, isso tudo misturado com aquele ambiente próprio. Então você tem uma noção de conservação muito mais ampla. Inclusive esse problema dessa noção de paisagem, que é algo que se diz muito subjetivo e de fato é da percepção do sujeito, mas isso não impede de que seja analisado objetivamente, tem suscitado diversos conflitos hoje em dia. Você pode dar um exemplo da grande dilema das cidades brasileiras hoje, um crescimento desenfreado do mercado imobiliário, que tem certamente colocado em risco a paisagem historicamente constituída das cidades, a partir de ocupações por edifícios muito altos e muito diferentes de todo o contexto gerado, como uma verdadeira ruptura dessa paisagem, que pode-se dizer também, e toda essa paisagem, dessa cultura que a cidade tem. Só que muitas vezes nem a população e nem o poder público entende o que é paisagem e muito menos o que é paisagem cultural. Então estamos num processo de reinterpretação dessa noção do patrimônio, com todo um cuidado para que não se perca toda uma construção histórica e social nos seus mais diversos modos de existir, e infelizmente nem tudo ainda foi apropriado, nem por nós como população em geral, e nem por quem deveria estar tomando conta desse patrimônio. Então, a grande questão que se coloca para nós que trabalhamos com patrimônio é saber entender e repassar esse novo conhecimento, essa nova percepção.